Olá, amigos, vocês estão no canal Sementes de Luz e Paz. Hoje eu estou aqui para continuarmos nos nossos estudos do livro Viagem de uma Alma, de Peter Richelieu. Vamos para o capítulo 4? Gente, esse capítulo, ele vai falar essencialmente de experiências fora do corpo. O que é experiência fora do corpo? Vou falar o que eu sei, tá? Todo mundo dorme, certo? Na hora que você apaga, o teu corpo fica ali, descansando, teu corpo físico. Porém, o seu corpo astral, ele sai do seu corpo e vai ter experiências no astral. Ele vai poder ver as pessoas que já se foram, ele vai poder viajar, sabe, rapidamente de uma cidade para outra, de um país para o outro. Enfim, são várias coisas que podem ser feitas, que vai ser explicado minuciosamente nesse capítulo, tá? Mais ou menos isso, só que como é digamos, uma ficção, né, vai dentro da história, compreendem? Vocês lembram que o nosso personagem principal aqui, ele estava muito aborrecido, porque ele havia perdido um irmão na guerra, né? E ele estava assim, decepcionado, revoltado, como quase todo mundo fica, naturalmente. E através de um ser que aparece para ele, uma visão, que é um hindu, né? Um amigo dele, ele considera como amigo, ele começa a entender que nós não somos só esse pedaço de carne, que tem muito mais além disso, graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente não é só isso. E através ele vai explicando, quem tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, a gente já viu o capítulo 1, o 2, o 3, cada um sobre, a gente vai se aprofundando nesses assuntos, tá? Quem não viu os outros capítulos, vai lá atrás, vale a pena. Veja o 1, o 2 e o 3, antes de ver o 4, tá bom? Para vocês compreenderem melhor. Eu vou colocar depois aqui na descrição do vídeo a playlist, para quem quiser aproveitar, tá certo? Bom, então vamos lá. Aí, o que acontece? O amigo hindu fala para ele, lembra, lá no final do capítulo 3, ele já tinha falado, a melhor maneira de você sair do corpo é quando você vai se deitar, você procure estar calmo, relaxado, né? No caso aqui dele, ele deu um comprimido para que ele ficasse ainda mais relaxado, mas não há necessidade disso, porque todo mundo sai do corpo à noite, tá? É que a maioria não percebe. O que são os sonhos, hein? Por que a gente sonha? Eu, pelo menos, sonho bastante com aqueles que já se foram. Porque, na verdade, a gente está lá com eles, gente. É só isso. Não é um negócio, um bicho de 7 cabeças, sabe? É tão simples. Enfim, ele vai, deita tal, e ele tem que ficar imaginando a ideia que o outro deu aqui para ele, olhando para o teto, a princípio, que tem um espelho lá no teto do seu quarto e que você está se vendo ali deitado ou deitada. Ele faz isso, só que aí fecha os olhos tal, e quando ele menos espera, ele sai do corpo, ele leva aquele susto e ele se vê, ele olha lá para baixo, ele fica no alto, né? Se vê lá para baixo e se vê ali deitado, o corpo. A princípio a pessoa entra em pânico, né? Gente, mas o que é isso? Nada demais, é o seu corpo astral que saiu fora e o duplo etérico ajuda os dois a se conectarem, tá? O corpo físico e o corpo astral. Bom, ele sai. E a primeira coisa que ele nota é que quando ele está no astral, quando a gente está no astral, há uma claridade sempre igual. Não existe dia nem noite. É uma claridade não ofuscante, uma claridade normal, confortável, digamos assim. O que mais? Eu fiz até alguma coisa aqui, anotar para não me esquecer de nada, de falar para vocês. Aí, do nada, ele olha assim para o lado e quem ele encontra? O Charles, o irmão.
que havia falecido na guerra. E ele estava igualzinho que ele era. Aí abraça, ele sente o toque. E aí ele pergunta para o hindu, ele fala assim, não, mas eu estou sentindo, ele está aqui de verdade. Não, ele está aqui de verdade. Porque com o seu pensamento, você consegue, assim como lá nos capítulos anteriores que eu expliquei, tudo que a pessoa queria era só pensar com a força do pensamento e conseguia ter aquilo em mãos. O mesmo com os seres que já se foram. E você vai imaginá-los, vai vê-los exatamente como você se lembra deles, tá? Bom, e aí o irmão fala, nossa, a vida aqui é muito legal, eu tô muito bem, a gente pode passear, pode viajar. E aí ele fala assim, vamos para Londres. Aí, mas como que nós vamos? No instantinho. E aí começa a guiar ele e o hindu junto. Vamos três, meio que chama, aqui não fala, mas chama volitar, né? Teus pés não encostam no chão e você vai meio que voando numa velocidade incrível. Sem você perceber, você já está na cidade que você queria. E lá eles visitam lugares pitorescos, eles visitam restaurantes. Quando eles estão no restaurante, aí ele fala assim, mas nós vamos comer e beber? Vamos. Mas normal? Bem, não tão normal. Primeiro que ele tem que, com a força do pensamento, imaginar uma mesa e 2 cadeiras para os dois, né? Num local onde não haja mesa e cadeira. Por que isso? Porque se você ocupar uma mesa normal, você corre o risco de uma pessoa encarnada, né, vir e sentar ali naquela mesa. E aí não vai atingir os propósitos. A pessoa não está te vendo, claro, mas para você vai ser uma coisa incômoda. Então, outra coisa, esqueci de falar, ele fica atrapalhado, ele quer sair, ele vai abrir a porta, né? Não há necessidade, ele pode passar pelas portas, pelas paredes. Exatamente como a gente já viu em filmes, né? Quem aqui não viu Ghost? E outro detalhe, ele vai andando na rua, por exemplo, e vem uma pessoa na direção dele, ele não precisa desviar, a princípio ele desvia, e o irmão dá risada, fala, não precisa não, cara, olha só o que acontece, a pessoa passa por dentro, assim, aí você sente aquela coisa assim, o que realmente acontece para quem está no astral, você vai ver uma névoa, quando você está passando por dentro de um corpo, um corpo, né, que está caminhando ali na rua, uma pessoa, você vai ver uma espécie de uma névoa, você vai ficar meio nublado, aí depois volta ao normal. É isso que você vai sentir. E ele vai tendo todas essas experiências, veja só. E o hindu falou para ele, olha, a hora que você acordar, você imediatamente pega um caderno, já deixa do lado da cama, ele já tinha feito isso, né? E anote tudo que você se lembrar. Porque a possibilidade de você esquecer é muito grande. Gente, eu já tive sonhos tão lúcidos, principalmente com os meus pais. Dá aquele quentinho gostoso aqui na gente, sabe? E assim, eu acordo e eu procuro ou escrever ou contar para alguém para eu nunca mais esquecer. Porque eu tenho aquele sentimento de que eu estava realmente com eles. Não só com eles, com muita gente que já se foi. Um primo meu muito querido, que foi há muitos anos atrás também, o Roberto. Eu também já tive a oportunidade, o Roberto passou a ser socorrista nas estradas, que ele morreu num acidente na estrada, aqui na Anchieta, aqui em Santos. Num ônibus, ele ia indo trabalhar para São Paulo, o ônibus virou, bateu num poste, ele virado, bateu num poste, e o poste bateu exatamente na cabeça dele, onde ele estava sentado. Ele foi a única pessoa que morreu, olha que coisa. Ele era muito jovem, foi terrível para a família, né? Mas a gente sabe que ele tá bem. Depois ele mandou uma psicografia para a mãe dele, e ela trouxe para eu ver, porque eu conhecia a letra dele e tudo. Eu falei, ai tia, é a letra dele. É muito emocionante, sabe, essas coisas, gente, maravilhoso. Mas enfim, vamos voltar aqui para a história. E aí, aí vem a comida, não, minto, ele coloca lá uma mesa, né, invisível para todo mundo, eles sentam, vem um garçom que também está no astral, naturalmente,
Eles pedem o que quiserem, bebida inclusive, e vem. Só que aquilo, naturalmente, não é que não seja de verdade, é de verdade, mas não tem a finalidade fisiológica que tem quando a gente está se alimentando aqui, porque nós precisamos, né, alimentar o corpo, porque senão a gente fica doente e morre rapidinho. Mas enfim, aí ele está cada vez mais fascinado com a vida no astral. Deixa eu ver aqui o que mais. Outra coisa que ele ficou fascinado, o fato de se locomover rapidamente. Dali eles já vão para outro lugar, que ele queria muito ver. E no livro, depois eu gostaria que vocês comprassem, para vocês terem mais detalhes, né? E assim vai. E eles vai passando o tempo, né? Naturalmente, ele fica preocupado com a hora, ele fica perguntando para o hindu, ele fala, não, calma, tem tempo. Aqui ele vai ver o lugar onde eles nasceram, onde eles brincavam, onde eles estudaram. Muito, muito gostoso, sabe? Eu acho que eu adoraria ver tudo isso. Aqui tá falando das pessoas sentadas, tal, que eu já falei para vocês. Falou também sobre bebida. O detalhe, eles pediram uísque. Aí você pode achar estranho, né? Mas como assim? A pessoa, o espírito ou o corpo astral só vai sentir o sabor do uísque se ele já tiver tomado o uísque quando ele está no físico. Do contrário, ele não sente sabor nenhum. Não só o uísque, tá? O que for, Coca-Cola, suco de laranja, qualquer coisa. Você só vai sentir se você tiver tomado isso quando você está no físico. Só assim você vai sentir o sabor. É o mesmo com a comida. É bem interessante, né? Aí o irmão falou que acha a vida meio entediante lá no astral. Ele falou assim, como assim entediante? Você pode tudo. Mas sei lá, é estranho. Aí falou que ele tinha meio que marcado um encontro com uma moça. Aí o nosso protagonista pergunta, mas ela está morta? Aí o outro olha para ele e diz, ué, o que você acha, né? Claro, morta é um termo que aqui a gente não usa, né? Você precisa evoluir. É claro que ela está desencarnada. E ele vai para esse encontro com a moça. E olha, por aí vai, gente. É muito, muito gostoso de ler, de você ir se inteirando desse assunto, porque é algo que a gente precisa entender e fazer sem medo. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive fora do corpo, há muitos anos atrás. Eu me assustei um pouco. Na época, como eu disse, eu lia muitos livros espíritas, foi a época que eu estava bem entrosada, então eu entendia um pouco do assunto, né? Meus filhos eram pequenos ainda, eles tinham adormecido, eu tinha costume de colocar os dois na minha cama de casal, antes do meu marido chegar, né? E eu acabei dando aquela cochilada. E na época, eu fazia ginástica rítmica, né, num local lá. E eu me vi direitinho saindo do meu corpo e correndo dentro de casa, o aquecimento para ginástica. E eu passava por dentro, meu apartamento era comprido, sabe? Eu passava por dentro das paredes e das portas, dos dois banheiros, um banheiro pegado no outro, saía na sala. Quando eu saí na sala, aquilo me assustou de uma forma, porque se você se assustar, você volta pro corpo, né? Que eu, sabe quando dá aquele tranco, eu já falei no vídeo passado, quando você tá meio que dormindo, meio acordado e dá aquele tranco, é que o seu corpo astral voltou pro seu corpo físico e você acorda. É isso, é só isso. E eu, na época, não entendi bem o que era isso. Depois, comentando com outras pessoas, eu fui entender. Eu saí do corpo. Depois, anos depois, vocês querem ver uma maneira fácil de sair também? É quando você está meditando. Eu aprendi a meditar, né? Que não é nenhum bicho de 7 cabeças também. E eu precisava tomar muito cuidado, porque eu fiz vários cursos em que a gente meditava primeiro para depois entrar no estudo, um estudo profundo. E algumas vezes eu saía do corpo, ou seja, eu dormia.
e a gente fica com vergonha, porque dá a impressão que você não está interessado na aula. Sabe como é que é? E eu voltava naquele susto, assim. Nossa, mas não foi só em um curso, não, foi em vários que aconteceu isso. E eu não sou uma aluna relapsa, tá? Eu sou aquela aluna que anota tudo. Mas devido à meditação, profunda meditação que a gente fazia, guiada, sabe, pela professora, ou às vezes por uma gravação, enfim, eu saía do corpo e eu sentia aquelas experiências, eu comentando aqui com vocês, eu tô me lembrando de algumas, aquelas experiências como se eu estivesse realmente vivendo. Aqui mais para frente ele fala, o hindu leva o nosso protagonista para o fundo do mar. E ele fala assim, mas como? Não, vamos lá para você ver. E o que ele vê aqui é um pouco, lógico, naturalmente peixes, né? Outros animais, vegetação. E eu vou contar para vocês numa das meditações que eu fiz, que era guiada. Ela nos guia, a professora nos guiou para o fundo do mar também. E a gente deveria procurar no fundo do mar como se fosse um tesouro. Ela não dizia onde a gente ia achar. Alguma coisa que você fosse achar de precioso, que você achasse que era precioso. E eu me lembro que eu encontrei uma pedra, lembro como se fosse hoje, uma pedra assim meio violeta, e que ela brilhava ali no fundo do mar. E eu tentei pegá-la, mas eu não consegui. Eu acho que foi mais ou menos isso. Mas não foi rápido, foi demorado. E aí, depois, quando ela chama a gente para voltar, eu lembrei nitidamente dessa história. Ih, tem tanta história, gente. Nossa, se eu for ficar contando, nós vamos ficar aqui até amanhã. Bom, para terminar o capítulo, ele vai contando, aqui por debaixo da água, isso, tá. E ele ficou com um pouco de medo de ficar debaixo d'água, né? Porque quando você está no corpo astral, você também não precisa respirar. Então, por isso que dá para fazer isso também, né? Aí ele começou a sentir que estava na hora de ele voltar para o corpo. E o hindu falou para ele, realmente, tá na hora de você retornar. E aí ele mais uma vez falou, anote tudo, tá? E o hindu falou que ia mandar quer ver, olha só, meu amigo hindu disse-me então que era tempo de retornar ao meu corpo e que ele iria empenhar-se por imprimir nas células cerebrais daquele corpo a necessidade de recordar o que acontecera durante a noite, de forma que não houvesse real quebra da consciência no momento em que acordasse. Disse-me ainda que assim que estivesse consciente em meu corpo físico, tomasse notas do que fizera durante a noite e que logo que tivesse tomado meu banho e me alimentado, não perdesse tempo e escrevesse com pormenores tudo quanto me viesse à lembrança. Gente, é uma experiência divina, não? Fala a verdade. E isso serve para a gente aprender que não temos nada a temer, mas também não temos pressa de fazer a nossa passagem. Vamos cumprir a nossa missão aqui da melhor maneira que pudermos. Depois a gente faz a passagem, certo? Quando dormimos, podemos relaxar e fazer as nossas viagens astrais e voltar para cumprir a nossa missão. Que coisa mais maravilhosa que isso? Bom, termino assim aqui o nosso capítulo 4, tá? Em breve trarei o capítulo 5 para vocês, tá bom? Talvez o 5 e o 6, estou vendo que o 5 é pequenininho, talvez o 5 e o 6 juntos, tá? Obrigada, não esqueçam de colocar o positivo aqui, comentar e se quiserem, adquiram o livro. Eu acho que vai valer muito a pena, vocês não vão se arrepender. Um beijo, gente, obrigada e namastê. O Deus em mim, saúde o Deus que habita cada um de vocês.